Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Cumprimento a todos com muita satisfação, através de mais essa oportunidade de podermos abrir a Bíblia Sagrada através da lição e juntos poder estudar. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, neste momento que estendemos as mãos para abrir a Tua Palavra, nos conduza com o Teu Santo Espírito, nos orientando, acima de tudo, perdoando nossos pecados e faltas e fortalecendo a nossa fé com a busca do Teu conhecimento, do conhecimento da Tua Palavra e dos Teus ensinos, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dívida, uma decisão diária. Temos aqui um texto bíblico, Romanos capítulo 13, versos 7 e 8, que diz o seguinte: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que é mais curioso nesse texto bíblico é que aqui apresentou dois tipos de dívida. Algumas dívidas conhecidas e outras dívidas desconhecidas, ou melhor dizendo, ignoradas por uma grande maioria. As dívidas conhecidas está aqui logo no primeiro parágrafo. Tributos, impostos, dívidas contraídas com espécie, que todo mundo conhece. Foram citadas aqui duas, dando um indicativo que se refere a dívidas contraídas em dinheiro, compromissos assumidos. Mas a próxima relação que menciona aqui, respeito e honra, isso aqui é um tipo de dívida desconhecida ou ignorada por muitos. Diante de Deus, não são só as dívidas de espécie, compromissos financeiros, que devem ser honradas diante de Deus e diante dos homens. Mas aqui esse tipo de dívida comentado aqui, que independente de termos ou não termos dinheiro, de sermos ricos ou pobres, respeita as pessoas e honra as pessoas, a quem de direito de fato, nós pecamos. Às vezes pecamos muito. Deveríamos estar honrando alguém porque nos achamos melhor que eles? Não honramos. Deveríamos respeitar alguém porque nos achamos melhor do que ele? Não respeitamos. Isso acontece muito com aqueles tagarelas que gostam de falar pelas costas, com os fofoqueiros. Eles pecam muito nisso. Desonram as pessoas pelas costas. Desrespeitam as pessoas pelas costas. Mesmo dentro da igreja acontece muito isso. Pessoas serem menosprezadas dentro da igreja. Servos e servas do Altíssimo sendo menosprezados, humilhados. Imaginando que um dia serão cobrados por esse tipo de dívida. Olha, a conclusão que chegamos nisso aqui tudo é que a única dívida recomendada nesse texto aqui que tem fundamento e é seguro é o amor com que devemos amar uns aos outros e a Deus acima de tudo, porque assim está cumprindo a lei. Porque sempre que tivermos a consciência que precisamos amar mais, jamais erraremos o caminho, sempre andaremos seguros. Do contrário, tanto as dívidas conhecidas quanto as desconhecidas, essas citadas aqui, respeito e honra, etc, etc, essas são computadas de maneira tão severa quanto as demais. As demais, as dívidas contraídas em espécie, as pessoas executarão, vão atrás para receber, procurarão os meios legais para fazer isso. Outros, infelizmente, não procuram nem meios legais, fazem justiça com as próprias mãos.
Mas esse outro tipo de dívida aqui vai tirar muito mais gente do céu do que o primeiro tipo. Porque essas são ignoradas. E muitos batem no peito, às vezes não têm necessidades financeiras tão grandes quanto outros, e são muito tentados, justamente por estar em condição mais favorável, a não honrarem devidamente as pessoas, a não respeitarem devidamente as pessoas, e acham que por ter dinheiro, por ter honra pessoal, pode desonrar os demais. E como tem acontecido isso? Na relação comercial, profissional, familiar, conjugal e principalmente espiritual, congregacional. Sabe, meus irmãos, com a experiência que a vida nos ensina e de tudo que a palavra de Deus nos garante, é que a graça de Deus, ela quita qualquer tipo de dívida, desde que haja arrependimento, desde que haja disposição para se recuperar, para buscar em Deus a transformação do caráter, a modulação de nossa conduta, para que andemos e servamos a Deus em espírito e em verdade. Aí a graça de Deus quita por completo qualquer tipo de dívida. Do contrário, não se esqueça, o texto bíblico está mostrando dois tipos de dívida. As feitas em espécie e as dívidas contraídas diante de Deus que cometemos pelas costas dos homens, de nossos irmãos, das pessoas que nos cercam. Filhos fazem isso contra os pais, pais que desonram seus filhos também. A nossa conduta diante de Deus e diante dos homens jamais deveria perder o foco do respeito e da honra devida às pessoas que nos cercam, por onde quer que caminhamos neste mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A dívida é uma decisão diária. Você escolhe se quer ter a dívida ou não. É muito mais seguro lembrar do conselho do texto bíblico de que a única dívida segura, mais sensata de todas, é a do amor que devemos amar uns aos outros e a Deus acima de tudo. Pense nisso. É muito sério esse tema. Empréstimos e despesas. Aqui nós temos um relato de 2 Reis, capítulo 6, verso 5. Quando Eliseu, jovem profeta, e outros profetas estavam cortando madeira ali perto do rio Jordão. E um daqueles jovens profetas deixou o machado cair dentro do rio. Evidentemente, estava mal ajustado, caiu lá dentro. Imediatamente, o que relata o texto bíblico é que ele pediu socorro a Eliseu, profeta esse que ele honrava então, estando na sua presença. E a primeira coisa que ele disse: Senhor, era emprestado. De cara já levanta uma ideia de que quando pegamos alguma coisa emprestado, nós também assumimos uma responsabilidade de devolver no mínimo igual recebemos, se não melhor. Muitas vezes pegamos algo emprestado que estava sujo. Nós usamos, limpamos e devolvemos limpinho. Mas não esquecer jamais que quando pegamos algo emprestado, assumimos a responsabilidade junto de devolver no mínimo igual pegamos. Do contrário, somos responsáveis. Devemos levar e devolver no mínimo igual estava. Se sumiu, desapareceu, devolve outro. Compra outro e entrega. Esse tema bíblico trabalha com algumas reflexões citadas aqui, como Salmo 37, 21, que diz o seguinte: o ímpio toma emprestado e não paga, o justo compadece e dá. Generosidade é uma característica de todo aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Ele sabe, todos que são justos, todos os que são servos e servas do Altíssimo, que servem em espírito e em verdade, eles praticam, eles exercitam essa modalidade bíblica de comportamento. Um outro texto de reflexão que temos aqui é Eclesiastes capítulo 5, verso 5, que diz o seguinte:
Melhor é não votar do que votar e não cumprir. Quantas pessoas que gostam de prometer as coisas como força de persuasão, e quando eles conseguem, dificilmente, quando fazem isso em tom de blefe, jamais cumprem com aquilo que deveria. Sabe, irmãos, quando nós votamos ou prometemos qualquer coisa, a nossa palavra deve ser alinhada, objetiva. É verdade que tem muitas situações que a gente enfrenta na vida que pessoas que quebram, desfalecem, saem do ramo, saem do ar, vítimas de verdadeiras tragédias financeiras, que junto com empresas que trabalhavam, contraem dívidas que para o resto da vida jamais conseguirão pagar. Bate o arrependimento, bate a dor de tudo o que aconteceu, principalmente pela tristeza de ter sido vítima de uma situação traumática, que é sempre traumático. O tal de falência, o tal de concordatas. Muitos conseguem dar a volta e sair por cima. Muitos, para sempre, enquanto viverem, jamais conseguirão se reerguerem financeiramente para voltar àquele ponto em que estavam. E para sobreviver terão que trabalhar para o sustento, contando com o dia a dia, na luta e no suor do rosto. E assim tem muitos pelo mundo afora. Mas dentro de um contexto de normalidade. Pensem muito antes de votar qualquer coisa, antes de prometer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo nessa direção. Porque a palavra de um homem honrado, de uma mulher honrada, vale muito mais do que dinheiro. Pensem nisso, amado irmão. Pensem nisso, amado irmão. O texto citado aqui também para reflexão, em Deuteronômio capítulo 28, versos 44 a 45, ele demonstra que empréstimos com ideias tortuosas é um caminho de maldição. Todas as vezes que as pessoas contraem dívidas, fazem empréstimos, mas com intenção de usufruir daquilo ali, não para o objetivo proposto. Quantos e quantos que eu já vi contrair empréstimos diante de bancos, diante de agiotas e etc., e coloca o dinheiro na linha de consumo diário, aplicando na própria vida. Calote planejado. E não se engane. Já vi muito crentinho marcatraco fazer isso. Já vi uns que contraem dívidas para viajar para o exterior e aí dá rasteira até em cobra e vai embora. E deixa aquele terrorismo de cobradores em cima da família, em cima de entes queridos, em cima até de pessoas que os ajudaram, financiaram, fiaram, avalizaram, etc, etc, etc. Uma bola de neve de problemas de todo lado, né? Mas o que diz aqui em Deuteronômio 28, de 44 a 45, é pura maldição. Esse tipo de pessoas que faz isso, se não arrepender e não tiver uma transformação na conduta e no caráter, não houver uma entrega sincera a Deus, a vida inteira vai ser assim. Pau torto, que nasce torto até a cinza torta. Só Deus na causa para alinhar esse indivíduo e aprumar ele na direção correta. Do contrário, misericórdia. Fica a lição. Qualquer um que dá passo maior do que as pernas que possuem estarão sujeitos a cair na frente de todos e a passar vergonha.
e raramente levantarão-se machucados. Mordomia e satisfação instantânea, terceiro tema. Aqui está exatamente o contexto de Gênesis capítulo 3, verso 6, que eu destacaria desses textos aqui, aonde a nossa mãe, ela teve o momento da realização da oportunidade que, quem sabe, ela tenha fantasiado por tanto e tanto tempo no seu coração, o momento em que o texto bíblico registra o ato de sua queda, que foi exatamente por isso. Eles deixando a mordomia pura, de raça pura, e adotando uma satisfação instantânea, momentânea, pensando que se convencendo a si dessa própria mentira, dessa própria ilusão, que eles também convenceriam o próprio Deus. E esse texto de Gênesis 3:6 mostra tanto a nossa mãe quanto o nosso pai caindo de uma postura de raça pura, se tornando membros de uma raça caída. Tudo por causa disso. Abrir mão da mordomia verdadeira, de entender a condição real de mordomo, que não é dono, é administrador, e querer por um segundo sequer viver aquela ilusão de ser dono de si mesmo. Deus não criou deuses, Deus criou criaturas, a sua imagem e semelhança. Por mais que pareçamos com Deus, não somos Deus. Nenhuma criatura no universo. E todos aqueles que preservam no universo essa característica de mordomia pura, estão lá até hoje, não pecaram. Como, lamentavelmente, primitivos da fé. Como se fossem neandertais da fé. Ramapitecos da fé. Se é que pode assim dizer. É o único evolucionismo que eu acredito. É nesse. O espiritual, porque não tem cabimento. E como as pessoas são primitivas ainda? Porque elas se convencem a si mesmas das suas ilusões, das suas mentiras. E a fatalidade que aconteceu com os nossos primeiros pais, que já era de raça pura, caiu, imagine a nós. Já apuramos a raça caída a tal ponto como estamos hoje. Como é fácil sair do estado de raça eleita, daquele que realmente escolheu a Deus, para que Deus o escolha, que entendeu o chamado de que todos são chamados, mas poucos os escolhidos, os mordomos são escolhidos por isso. Porque eles entendem essa relação de senhor e mordomo. Mas a verdade é que nós estamos muito longe da condição que teve os nossos primeiros pais. Se eles eram raça pura e caíram, imagine a gente se iludir com isso, com satisfação instantânea. É tocar e cair. É automático. Aí viveremos uma vida turbulenta, colhendo frutos de escolhas que nós fizemos. Escolhas erradas. Meus amados, nós já vivemos num mundo que nós colhemos até o que não plantamos. Imagine se plantar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Não vale a pena investir nesse padrão de comportamento. É muito sério esse assunto. A nossa salvação, o nosso sossego é muito mais caro, é muito mais precioso do que isso. Não podemos reduzir a nossa conduta e a nossa vida a insignificantes momentos que a gente acha que vale muito. Mas tudo que se relaciona com esse tipo de conduta, com satisfação instantânea, de ir lá e fazer aquilo que o Senhor disse para não fazer, não tomar posse daquilo que Deus não autorizou, que Ele é o dono de tudo,
Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ser um mordomo fiel é tudo de bom. Seremos vitoriosos sempre, para a honra e a glória de Deus. Quarto tema, vivendo com os próprios recursos. O texto bíblico citado em Provérbios 21:20 faz um comentário duro, mas sábio demais. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o insensato tolo os devora. Irmãos, os tolos, os insensatos, eles não poupam nada, eles não guardam nada, muito menos eles sabem gastar. Porque eles devoram. Eles acham que tudo que cai na mão é para ser devorado, parecendo um esmeril. Depois quer puxar os cabelos, quando as coisas não dão certo. É a mesma coisa de entrar num carro sem saber dirigir e ainda querer correr. Quando vem o sufoco, larga o volante e puxa o cabelo. Não adianta nada. Sabe por que os tolos fazem isso? Que os insensatos fazem isso? Porque eles não têm consciência da palavra recurso. Eles não têm noção. Eles são ignorantes quanto a isso. Eles não compreendem o que é recurso de Deus, o que é recurso do próximo, o que é recurso dele, o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, como devemos poupar, como devemos ganhar, como devemos gastar, como devemos administrar. Quando os insensatos veem um recurso qualquer, eles querem devorá-lo. Não importa se é dele ou se não é, ou se ele tomou emprestado, ele vai devorar. Ele vai esmerilar, ele vai acabar com tudo, porque ele é um insensato. Esta é a condição daqueles que adoram o sensacionalismo, a fachada social. E assim tem fachada religiosa, da mesma forma. Como tem pessoas que gostam de fazer sucesso com o chapéu alheio. Pega um carro emprestado e vai passar ali e fazer bonito, porque o dele é uma bicicleta, porque o dele é um carrinho velho. Pega roupa emprestada, pega dinheiro emprestado, pega de tudo emprestado e não cuidam de nada, porque nem do que é dele ele cuida. Porque ele é insensato. Ele não tem noção do suor para se conquistar um recurso, ou do suor que alguém gastou para alcançar aquele recurso. Por isso ele é insensato, por isso ele devora. E por ele devorar tudo, ele perde a noção de tudo. Dizendo não à dívida, quinto tema. De cara nós temos um texto aqui, Deuteronômio capítulo 28, verso 12, de que se resume numa promessa de Deus, uma promessa divina, para aquele que é fiel a Deus, que é fiel em tudo. E esse texto aqui, de Deuteronômio 28, 12, combina absolutamente com Malaquias 3,10. Porque esses que são fiel a Deus em tudo, que serve a Deus em espírito e em verdade, Deus abre as janelas do céu e ele jamais vai precisar pedir qualquer coisa sequer emprestado, muito menos dinheiro, e ele ainda vai poder emprestar para os outros, que é o que o contexto aqui de Provérbio comenta. Você vai emprestar a outras nações. Olha a amplitude e extensão da informação contida nesse texto. É por isso que o segundo ponto destacado aqui com esse contexto é que a Bíblia Sagrada nos aconselha muito a andar com o pé no chão, a dar um passo conforme temos as nossas pernas. Não adianta dar um passo maior do que a perna, porque a queda é certa. Quando o texto bíblico vem dizendo não à dívida, nós deveremos lembrar que, como terceiro ponto destacado aqui nessa lição, que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 24 a 28, quando o Senhor chega para acertar a conta com os seus mordomos, esse texto aqui está tratando daquele que enterrou o talento. E ele, justamente ali, que mostra a Deus que ele deveria ter ido aos banqueiros e dado dinheiro para que ele pegasse pelo menos
com juros de volta. Essa é uma ideia clara para os empreendedores, ainda que eles tenham um talento só, justamente os fraquinhos, os pequenos investidores. Quantos e quantos que começaram um negócio quase do nada e buscando recursos, até dinheiro emprestado em bancos, etc., apoios de governos, conseguiram, com planejamento certinho, traçar uma jornada segura de ações planejadas, cheio de vitórias. E se tornaram do nada grandes empresários. Justamente é o lado da moeda que esse texto de Mateus está nos apresentando. Não é pelo fato de que eu tenho um talento só que eu devo enterrá-lo. Talvez eu tenha que ir aos banqueiros. Talvez eu tenha que buscar o recurso. Do contrário, jamais conseguiria pequenos empresários chegarem a ser. Do contrário, jamais pessoas humildes conseguiriam ser alguém na história de qualquer país democrático. Jamais. Porque eles não têm recurso e ninguém vai emprestar pessoalmente para eles. O que os leva justamente a serem beneficiados são projetos bem planejados, bem apresentados, que vai convencer os bancos a conceder o empréstimo para ele. Porque viu que tem fundamento o seu projeto. Então, quando dizemos não à dívida, o que o tema da palavra de Deus quer apresentar para nós é a questão de sermos sensatos, de sermos honestos com a gente mesmo. Ter transparência. Não adianta simplesmente pegar o dinheiro, mas não ter um planejamento de ação, não ter um plano de negócio para poder seguir em frente. Tem que saber onde está colocando o pé, onde está colocando os passos. Tem que ser de fato um profissional. Não é porque a galinha do vizinho botou o ovo de ouro que a sua também vai botar. Você tem que ter certeza que a sua galinha bota ovo de ouro. Para isso você tem que ter conhecimento de causa. E não sair por aí simplesmente na aventura. E quantas aventuras financeiras que tiraram as pessoas da face da terra. Levaram para a cidade dos pés juntos. Porque caíram na mão de pessoas sanguinárias, de pessoas más, que não perdoaram. E quantos formaram inimizades familiares, inimizades comerciais, terríveis, por causa desse tipo de conduta. Talvez não tinha nem intenção de fazer aquilo. Foi simplesmente ignorância. Por não conhecer o que deveria ser feito. Por não ter conhecimento de causa. Só porque ele viu o vizinho, ele viu alguém dando certo com aquilo, foi lá também e pronto. Tem amizade com o banqueiro, tem amizade com... E vai lá e pronto. Dívida contraída. Diga não à dívida. Se tiver que dizer sim, é nessa condição de Mateus. Você ir lá fazer o contrário do que o mordomo fez. O mordomo enterrou o talento. Quer dizer, se você ir lá buscar, contrair uma dívida para ficar com o talento enterrado, não adianta. O talento tem que ser prosperado. Aquela espécie, aquele dinheiro, que aqui é um talento, é um dinheiro da época, precisava ser ampliado. Então, no mínimo, era levar o banqueiro. E fica, então, a dica em aberto. Se tiver que traçar nessa direção, se a única direção que tem é essa, não tem outra direção para fazer o que tem que ser feito, faça com planejamento. Com a certeza que a sua galinha é uma galinha que bota o ovo de ouro. Você sabe trabalhar. Você tem noção do que precisa ser feito. Se você não tem, procure ajuda. Hoje tem muita forma de consultoria com diversos órgãos governamentais. A própria internet é uma boa fonte de pesquisa a diversos segmentos. Fazer pesquisas de pessoas do mesmo segmento, para você conhecer prós e contras, altos e baixos, avaliar o que você realmente sabe fazer, planeja, traça tudo certinho, para que você consiga fazer com dignidade
tudo o que tiver que ser feito. Aí, diante de Deus e diante dos homens, não importa se você é um mordomo que tem um talento, se tem 2 ou se tem 5, você prosperará para a honra e a glória de Deus. Do contrário, diga não à dívida. Garanta o seu trabalho com as suas mãos, com o que você de fato sabe fazer, do que contrair uma dívida, que uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você saber administrar. Não adianta você fazer, depois pega uma bomba, coloca na mão e você não vai dar conta de administrar. E você não tem condição de pagar alguém que administre para você. Então é melhor você trabalhar com um profissional em qualquer empresa e você será bem sucedido. Porque dirigir é uma coisa. Ensinar as pessoas a dirigir é outra. Conheço excelentes motoristas. Mas se for colocar alguém para ensinar a dirigir, ele vai começar a xingar rapidinho. Porque não tem noção quando a direção está na mão de outra pessoa. Não tem nada a ver um excelente motorista com um excelente professor de direção. São coisas absolutamente distintas. Alguns sabem dirigir muito bem e sabem ensinar muito bem. Mas são dons distintos. Se esse é o seu caso, pode buscar o recurso que você vai acertar. Porque você vai fazer tudo planejado. Você tem a galinha de ovos de ouro na mão. É só pegar com Deus, ter fé, fazer a coisa certa, planejar, andar com firmeza. Você achará com certeza passos seguros que consiga planejadamente quitar a dívida contraída para o sustento da sua empresa. O bom empreendedor se paga. Não se esqueça disso. Tudo planejado, feito de forma correta, que demore para planejar, mas planeje correto. Aí você terá o apoio sensato, seguro para o êxito. Do contrário, com certeza absoluta, é dizer não à dívida. Viva do seu salário, viva da sua própria produção pessoal, seja como autônomo, como funcionário, mas a dignidade ficará garantida. Do que entrar numa situação em que não é aquela que você foi habilitado para isso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, poupando e investindo. Achei curioso esse texto de Provérbios 6, de 6 a 8, onde o texto bíblico faz um paralelo desse assunto que estamos estudando essa semana, entre o preguiçoso e a formiga. É lógico que Salomão, quando disse que a formiga não tem chefe e faz sem mandar, que ele não quis dizer que ela não tem uma rainha. Ele sabia com certeza que ela tinha uma rainha. Mas nós temos uma Bíblia escrita em hebraico, e aí na hora de trazer para o português dá essas dissonâncias. O contexto que quer nos apresentar aqui é que elas trabalham em função da rainha. A rainha é a única fêmea fértil e automaticamente líder de toda aquela colônia. As demais são todas estéreis e trabalham para a estruturação comum de toda a colônia. Mas o que o texto bíblico está aqui querendo dizer é que quando aquele monte de formiga sai para trabalhar, elas trabalham o ano inteiro, guardam provimento o tempo todo para o inverno, e lá no campo de trabalho elas não precisam de fiscal. Que saiu com o objetivo que saiu da rainha, a única ordem que elas recebeu foi da rainha, elas vão embora, buscam e não voltam de mãos vazias. E o preguiçoso, muito longe de fazer isso, porque como já vimos anteriormente, ele devora. Ele não poupa. O preguiçoso, com chefe ou sem chefe, é uma praga mortal.
não tem conversa. Porque ele não tem base. Jamais um preguiçoso se tornará um bom mordomo. Ele não sabe nem poupar, ele não sabe ganhar, quanto menos gastar ou administrar. Preguiçoso, insensato, tolo, servo mau e fiel, mordomo infiel, está tudo no mesmo contexto. Porque eles só querem devorar. E o negócio deles é o momento. Amanhã está muito longe. E para trás já ficou. Está muito distante. O negócio deles é o momento. Por isso eles não sabem poupar e muito menos investir. Que a lição da formiga fique gravada para nós, irmãos. É muito importante lembrarmos disso. Ter coragem. Não ser vagarosos no cuidado. Como Paulo também recomenda em Romanos capítulo 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Isso é o que Paulo recomenda ali. O preguiçoso não consegue. Ele não consegue agir com precisão. Quando ele resolve fechar a porta, o ladrão já entrou. Quando ele resolve arrumar o telhado já caiu na cabeça de alguém. Quando ele resolve agir com alguma coisa, já desabou, já aconteceu um grave acidente. E isso nem se fala quando anda de carro. O carro, enquanto a roda não sair inteira, em alta velocidade, ele não arruma o carro. Enquanto não acontecer algo grave, ele não toma atitude. E vai levando, vai sempre levando na barriga. Por quê? Porque ele é preguiçoso, porque ele é relaxado, porque ele é insensato. Do contrário, ele saberia poupar, saberia investir, saberia agir, saberia administrar, seja o pouco ou seja o muito. Quem é fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O que aconteceu com aquele que enterrou o talento lá em Mateus, capítulo 25, verso 28, fala que tira o talento desse preguiçoso, desse infiel, e dê para que tem 10. Que é aquele que tinha 5, granjeou mais 5. Então, ele não foi fiel no pouco. Quando tudo que ele fez só desbanjou, só foi um mau administrador, ele deu lucro para alguém. Os que têm mais, granjearão mais. Além de ele não ter feito nada, por sua insensatez, por sua preguiça, seja lá pelo que for, ele ainda proporcionou o aumento da riqueza de outros. Por causa da sua atitude, da sua conduta incoerente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A Bíblia nos dá orientações seguras, sensatas, para andarmos com segurança, seja como indivíduos, sejamos como empresas. E como igreja, nem se fale. 7º tema, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Queria citar um texto de Atos dos Apóstolos, página 205, que diz o seguinte: quando as lições da Bíblia são aplicadas na vida diária, exercem profunda e duradoura influência sobre o caráter. Timóteo aprendeu e praticou essas lições. Não tinha talentos particularmente brilhantes, mas sua obra era valiosa porque ele usava no serviço do mestre as habilidades que Deus lhe havia concedido. Façamos o mesmo, irmãos. Independente se temos muitos ou poucos talentos, mas façamos tudo o que fizermos, seja para a honra e a glória de Deus. Santo Deus, muito obrigado pela tua orientação em nossas vidas. Conduza os nossos passos firmes, para que sejamos sempre pessoas idôneas, sensatas e honradas no mundo em que vivemos. Te suplicamos a tua bênção, a tua direção, a sabedoria do teu reino, para que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos, como pessoas que conseguiu pelo testemunho arrastar multidões aos teus pés. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.